Oi, eu denunciei ontem o golpe infame, imundo, que o Centrão quer dar através da instituição do recall. Eles se superaram em ridículo. E o responsável por esse ridículo é o alvo, né? O objetivo deles, que é o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Acontece o seguinte: quem está por trás do Centrão, de toda a manipulação do Centrão, é um partido chamado DEM. Nome ridículo, democratas, que é tudo que eles não são. E DEM é a sigla, uma sigla horrível, né? Pois é, acontece que esse partido se chamava antes Partido da Frente Liberal. Não está na frente nem é liberal. Está tudo errado em todos os nomes do partido. Esse partido, ele surgiu no fim do regime militar, quando houve uma cisão do partido que apoiava o regime, o governo militar, que era a Arena, e ele foi feita uma cisão nesse partido que tornou possível a eleição no colégio eleitoral de forma indireta de Tancredo Neves e a criação da nova república. Nessa época, os líderes do partido eram dois, um mineiro e um baiano. O mineiro era o Aureliano Chaves, que foi governador de Minas nomeado, que foi ministro de Minas e Energia num governo militar e que foi vice-presidente, tendo ocupado várias vezes a presidência, porque o João Figueiredo, que era o presidente, se submeteu a uma cirurgia cardíaca nos Estados Unidos. Isso aí não adiantou nada para ele. Ele foi candidato a presidente da República contra Collor e Lula. Collor e Lula foram para o segundo turno e ele, com 18 minutos, vocês já viram esse filme, 18 minutos de tempo de televisão, o Ulisses tinha mais, o MDB, 20, e eles tiveram ínfimas votações. A do Aureliano foi 0,88% dos votos válidos, apesar de tudo isso que eu contei para vocês. Aureliano já morreu, Minas perdeu completamente a importância no PFL, e quem manda no PFL há muito tempo é a Bahia. Primeiro por causa de Antônio Carlos Magalhães, depois por causa do seu neto, ACM Neto. ACM Neto é prefeito de Salvador. Mas a força do DEM na Bahia é tão grande que ele teve medo de disputar a eleição com Rui Costa, um pau-mandado de Jaquinho Wagner, aquele homem de confiança da Dilma e queridinho do Lula, do PT, um líder sindicalista carioca que foi para a Bahia e tomou conta do legado de Antônio Carlos Magalhães. É tão competente o ACM Neto que, com o nome do avô, ele conseguiu perder o legado do avô para Jaquinho Wagner, que hoje manda na Bahia, senador reeleito e dono do governador Rui Costa. Pois bem, é por isso que a Bahia manda no DEM, que o líder do DEM é um insignificante deputado baiano, insignificante, mas bem votado, jovem, não chegou a ser liderado pelo Antônio Carlos, que está na faixa dos 40 anos, e agora é o líder do DEM, e é esse que anda aí arrotando o poder, né? Vamos tirar o poder do Bolsonaro, e depois disso não se governa sozinho. É de uma cidade chamada Campo Formoso, e teve mais de 100 mil votos, viu, para deputado federal, e é uma liderança que desponta na Bahia, quem sabe até para ocupar o lugar do ACM Neto. O certo é que o Elmar Nascimento, lá de Campo Formoso, não tem nenhuma autoridade para passar por cima de 57 milhões e mais de 700 mil votos que elegeram o Bolsonaro. Muito menos o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre teve 135 mil votos na eleição para senador em 2014, mas perdeu a eleição para governador em 2018. Perdeu feio. Pois é, agora é o presidente do Senado. Foi eleito num processo fraudulento que derrotou Renan Calheiros. A fraude foi mostrada para o Brasil inteiro. Ele e o Roberto Rocha, o relator da investigação, enterraram a investigação da fraude, e nós estamos querendo saber que antes de ficar propondo recall para a eleição presidencial, que ele apresente de quem foi o voto fraudado na eleição para presidente do Senado. Davi Alcolumbre não tem autoridade nenhuma para nada, e o recall é ridículo. O recall é usado em propaganda e é usado em consumo, na indústria. Por quê? Por exemplo, uma fábrica de automóvel lança um automóvel com problema nos freios. Aí faz um recall, uma rechamada em inglês, né?
E aí as pessoas que têm aquele carro, daquela marca, vão lá nas revendedoras trocá-lo. Na política é usado em alguns estados, aliás, nem em alguns estados, em alguns municípios da Califórnia. Aí todo mundo diz, não, tem recall nos Estados Unidos. Não é bem assim. Para presidente, nem pensar. O recall é um instrumento que pode ser usado numa eleição para voto distrital. No Brasil, o parlamento é escolhido por voto proporcional e o presidente da República por voto majoritário. Se for fazer um recall no Brasil para substituir o impeachment, vai até o terceiro governo depois para poder decidir se o presidente deve sair ou não. Trata-se de uma prova que o DM quer o poder pelo golpe porque não sabe ganhar no voto. Agora, quem é o responsável pelo poder do DEM atual? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro nomeou o veterinário gaúcho Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil. E ele participou da grande congregação, junto com Orlando Silva, do PCdoB e outros da esquerda, para elegerem Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O Onyx Lorenzoni é o responsável pelo Davi Alcolumbre, esse avantesma que foi eleito presidente do Senado. Olha aqui, na história do Brasil já houve tentativas muito antigas de tentar o recall. José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, ela vice-presidente da província de São Paulo em 1822, quando tentou criar o chamado voto destituinte, que foi usado também nas constituintes dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Goiás e São Paulo, em 1889. Pois então é isso aí. Entendido? Bom, agora o Lorenzoni está aí, né, dançando, porque houve gente nas manifestações, mas tudo isso aí ele é responsável, por todas essas tentativas de golpe, até esse tal de recall, que não tem o menor sentido. Eu tenho também acompanhado aqui nos jornais, nas emissoras de televisão, que os jornalistas e políticos falam em acirramento de ânimos porque a manifestação não foi tão ínfima como eles previam, né? É o tipo do profeta que erra na profecia e depois a culpa é do povo ou a culpa é de quem ganhou sempre, né? Eu vi, inclusive, uma nota no Antagonista que os líderes nordestinos estavam dizendo que esperavam mais gente. Esperavam mais gente nessa ou nas manifestações do Lula? Quando foi no último ano que o Lula está preso em Curitiba que o Lula conseguiu levar para as ruas algo que fosse comparável minimamente ao movimento de rua de ontem? Quer dizer, vamos parar com fantasia, com fancaria, vamos parar com enganação e vamos enfrentar a realidade dos fatos. Por exemplo, eu não participo dessas críticas à Globo, Globo Lixo, essas coisas. A Globo fez uma cobertura razoável, só errou feio quando fez uma comparação completamente incompreensível entre as manifestações de ontem e as contra o contingenciamento de verba nas universidades federais. Aproveito aqui para dizer o seguinte, eu mesmo não posso fazer essa comparação. Primeiro que não tem nada a ver, né, o umbu com as cascas, digamos assim. Em segundo lugar, os assuntos são completamente diferentes. A tal da manifestação contra as universidades é multipartidária, né? Mais de esquerda, mas multipartidária. E depois são objetivos diferentes e as comparações que a Globo fez não são defensáveis, porque não fala número de manifestantes. Fala-se 220 cidades, uma, 216 outras, praticamente igual. Mas e aí? Quer dizer o que é isso? Eu quero aqui aproveitar para reclamar porque é que as polícias militares não estão dando mais os cálculos de multidão. É necessário, o cidadão precisa ser informado de uma forma imparcial, que evidentemente os manifestantes não têm. Já é hora das polícias deixarem de fugir do trabalho e da responsabilidade e informar o número de manifestantes. Eu estava almoçando em casa, na companhia de Gabriel, não é Gabriel, é do Arthur, que está no ventre de Isabel, e soube da morte, já estou confundindo tudo, de Gabriel Diniz. Gabriel Diniz, que é um cantor que eu nunca ouvi, e uma música que faz muito sucesso, mas morreu numa coisa que eu já ouvi demais.
queda de avião inabilitado para fazer táxi aéreo. Quem é o responsável por isso? Aviação Civil. Cadê os fiscais da aviação? Esse país maravilhoso, todo mundo pega avião e cai. Meu amigo, perdemos aí o meu amigo Ricardo Boechat, âncora da rádio da TV Bandeirantes, num helicóptero que também não podia fazer esse voo. Cadê os fiscais da Aeronáutica Civil? Cadê o Ministério da Aeronáutica? Outra coisa só para terminar, lamento muito que o Botafogo esteja recorrendo à justiça esportiva contra o VAR. O VAR não tem culpa do Botafogo ser ruim. O VAR não tem culpa do Botafogo ser mal administrado. E não vai ser com essa ideia estúpida de que a tecnologia pune os competentes e sacrifica os times incompetentes, como o Botafogo, que eles vão conseguir alguma coisa. Em vez de ir para a justiça, montem um time capaz de competir. Pelo amor de Deus, como o Brasil é um país que quer rejeitar a tecnologia no século XXI. Ora essa, Botafogo foi o melhor time do Brasil junto com o Santos nos anos 50, com uma linha que me aterrorizava, Garrincha, Didi, Quarentinha, Marinho de Zagallo. Agora com essa porcaria que o time está aí vai contra a tecnologia e a favor da simulação, do pênalti inventado. Ora, vão se catar, tá certo? Bom, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.